Muito se pergunta, quando alguém pretende fazer uma cirurgia plástica, quais são os cuidados indispensáveis nesse momento, no antes, durante, o depois também. Infelizmente, a gente sabe de pessoas que morrem durante ou após um procedimento e sempre vem a pergunta, sempre vem a preocupação. É claro que a gente tem que levar em conta que cada caso é um caso, mas como evitar esse risco? É possível? Eu vou conversar agora com o Eduardo Sucupira, cirurgião plástico e mestre doutor pela Universidade Federal de São Paulo, que está com a gente via remota. Eduardo, bom dia, obrigada por falar conosco nesta sexta-feira. A gente sabe o quanto as pessoas têm procurado fazer cirurgia plástica das mais variadas para melhorar cada vez mais a aparência, enfim, algo que incomoda. Agora, risco existe. Quais são os cuidados indispensáveis que a gente tem que ter? Bom dia, Mônica. Bom dia aos seus telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para esclarecer algo que é tão importante no dia a dia de quem pretende se submeter a uma intervenção, que é uma cirurgia plástica, né? Muitos perguntam, existe risco? Sim, claro, existe risco, né? Não existe uma cirurgia sem riscos, não existe risco zero. Mas para que a gente possa minimizar esses riscos, é importante a gente procurar uma atenção, um atendimento especializado. Então, o caminho começa na escolha do profissional qualificado. Então, existe sempre a necessidade e é imperativa de que você possa procurar um atendimento especializado. E quando e onde procurar esse atendimento especializado, você pode procurar nos quadros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira, ela congrega membros que certamente participaram e passaram por uma qualificação determinada que é necessária para que você possa oferecer um cuidado e um atendimento e um tratamento de qualidade. Então, a certificação, ela acontece a partir dali. Então, e como encontrar essas informações? Você procura o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiaplástica.org.br. Lá estarão os profissionais qualificados a te prestarem o melhor atendimento. Doutor Eduardo, a gente tem... Sim, a partir daí, desculpe. Não, claro. E a partir daí, identificando um profissional qualificado é o primeiro passo que você dá para seguir uma condição segura. E é óbvio que a partir desse momento existem cuidados que serão introduzidos e serão explicados, esclarecidos pelo cirurgião plástico de como que você trilha esse caminho. Então, doutor Eduardo, e há, por exemplo, pessoas contraindicadas para a cirurgia, por exemplo, alguns fatores, algumas doenças crônicas que podem dificultar quando se pensa em fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, insuficiência renal, diabetes, hipertensão, são fatores que precisam ser levados em conta? Seguramente, seguramente, Mônica. Na verdade, não são fatores impeditivos, né? Entendo. Então, existem questões que devem ser verificadas para que a gente não leve e não aumente o risco de uma cirurgia. Então, existem riscos diferentes para cada pessoa. Então, alguém que tem por exemplo, uma hipertensão arterial crônica, ela não está impedida de se submeter à cirurgia. No entanto, essa hipertensão arterial ela deve estar absolutamente controlada para que esse risco não seja maximizado durante uma intervenção. E eu diria ainda mais, quando se procura por uma cirurgia plástica, primeiro é necessária a certeza daquilo que será feito. Então, a certeza de desejar aquilo. Porque existe hoje, pela influência especialmente das redes sociais, uma busca pela perfeição que nunca será atingida. Então, nesse momento é importante você separar um desejo genuíno de uma influência fortuita que aconteça e que pode acabar resultando em problemas, em condições desfavoráveis no futuro, né? Eduardo, é muito importante isso que você traz, porque às vezes as pessoas querem ficar iguais,
né, e querem essa perfeição e isso não existe. E essa conversa com um profissional, eu acredito que ela seja demorada, é necessário que ela seja demorada até para esclarecer todas essas dúvidas. E aí eu queria abordar com você o seguinte, né? Às vezes a gente noticia, a gente vê alguns casos de pessoas que morrem durante algum procedimento, né? Sejam mulheres ou homens que estavam bem, de repente morrem após a cirurgia ou durante a cirurgia. O que isso é raro de acontecer e por que isso pode acontecer, doutor Eduardo? Isso de fato é raro de acontecer, porque em frente ao número expressivo de cirurgias plásticas que acontecem no dia a dia, um óbito ele acaba virando notícia. E se isso fosse tão frequente, seria notícia diária, porque diariamente são feitas assim milhares de cirurgias plásticas no Brasil e ao redor do mundo, né? Então, naturalmente, para que a cirurgia aconteça, esse profissional qualificado que você encontrará ali no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e esse profissional ele possui uma coisa que se chama, uma qualificação que se chama RQE, que o Conselho Federal de Medicina, a partir do treinamento e a documentação que cada profissional especialista apresenta, ele confere um RQE para cada especialista desses. Então, aproveitando a sua pergunta, uma situação extrema que é o óbito, ela não é frequente, não pode ser frequente, porque o dia que ela for frequente, a gente tem que repensar os caminhos de uma cirurgia. Mas a cirurgia plástica, ela oferece um imenso e um extremo benefício a todos aqueles que se submetem a ela, porque é um resgate da autoestima, é uma alteração em condições que podem levar a pessoa até a uma depressão, eventualmente até um suicídio. Então, o tratamento num paciente e a viabilização de uma cirurgia plástica pode trazer um benefício assim, incomensurável. E a gente percebe isso no dia a dia. São importantes esses esclarecimentos que o doutor Eduardo Sucupira traz para a gente no Manhã Total hoje. E depois, claro, doutor Eduardo, vamos ver se a gente fala sobre as cirurgias mais procuradas, né? Eu sei que mulheres e homens têm aí procurado e, graças a Deus, a medicina e a qualificação aí tem nos ajudado bastante nisso. Agradeço imensamente a sua participação aqui no Manhã Total. Um excelente fim de semana, viu? Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco mais a população. E obrigado pela chance de estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Obrigada. Doutor Eduardo Sucupira, cirurgião plástico, né, aqui com a gente no Manhã Total, simpaticíssimo, e a gente esclarecendo aí para vocês, né?